Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, que vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades. Muito obrigado pela sua audiência, eu me sinto extremamente honrado de poder entrar na sua residência, no seu lar, também no seu trabalho, muitas vezes até em pessoas que estão dirigindo. Ouço muitas pessoas que estão indo deixar seus filhos na escola e estão em direção ao seu trabalho. Fico honrado que você nos ouça e goste do conteúdo que temos separado para vocês, é feito com muito carinho. Hoje nós ainda vamos falar um pouco sobre vergonha e culpa, baseado num livro de Harold Kushner. Ele é um rabino judeu e ele fala sobre o quanto é preciso ser bom. O quanto é preciso ser bom? Só relembrando um pouco para vocês. Será que nós temos que ser perfeitos? Quando somos perfeitos, muitas vezes nós não perdemos a nossa humanidade? Vocês já imaginaram como seria? Tem até uma frase que eu separei aqui de um livro de Harold Kushner, que ele diz assim, como é que seria se de repente Adão e Eva tivessem obedecido, recusado a proposta da serpente lá no paraíso? Todo mundo conhece aquela história, né? A serpente vem, faz com que Eva coma a fruta do conhecimento do bem e do mal e depois passa para Adão, que come também. Como seria isso? Ele diz assim, ao homem disse Deus, você jamais terá de trabalhar, passe seus dias em ocioso contentamento com o alimento crescendo à sua volta. A mulher disse, você terá filhos sem dor, e eles crescerão sem lhe causar sofrimentos. Não precisarão de você para nada. Os filhos não chorarão quando seus pais morrerem, e os pais não chorarão quando seus filhos morrerem. E a ambos ele disse, para o resto de suas vidas vocês terão barrigas cheias e sorrisos felizes. Jamais chorarão e jamais rirão. Jamais desejarão algo que não tiverem e nunca alcançarão o que porventura desejarem. E o homem e a mulher envelheceram no jardim, comendo diariamente os frutos da árvore da vida e tendo muitos filhos. E o mato cresceu alto em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, até que ela desapareceu de vista, pois não havia ninguém para cuidar dela. É lógico que isso não é verdadeiro, seria só uma história né? Contada pelo Harold Kushner. Como seria? Seria uma coisa meio sem graça, né? Parece que boa parte da coisa interessante da raça humana são os erros, né? Eu conheci uma pessoa com uma certa idade que ele disse uma vez que o que ele tinha mais do que as outras pessoas não era sabedoria, não era isso, era erros. Ele errou mais. Você não se sente assim? Você que já passou, por exemplo, de 40 anos, de 50 anos, você não se sente como uma pessoa que já errou muito? E por isso você consegue também ter mais paciência com as pessoas. Tem um poema de Victor Hugo que eu queria ler um pouco dele agora para vocês desfrutarem dele. Alguns dizem que era de Victor Hugo, outros dizem que não, que era de outro autor, mas como um todo ele é colocado como sendo de Victor Hugo, que foi um poeta espanhol, que ele estava com uma certa idade já, quando ele foi pai. E ele faz um poema onde esse é um desejo que ele faz para o filho que vai nascer, que ele não sabia se era homem ou mulher, isso não existia ultrassonografia naquela época, né? E ele fala assim, desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado, e que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e leais, e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que entre eles, os inimigos, haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil,
mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente, e que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que, sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e sua dor, e é preciso que escorram por entre os dedos. Essa é uma parte muito interessante. Eu queria frisar aqui principalmente essa parte onde ele fala as pessoas que erram muito. Isso foi somente uma parte do romance. Eu acho que vocês poderiam ler o resto depois. Está lá na internet como sendo o poema Desejos de Victor Hugo, né? Na verdade, deixa eu continuar aqui. Eu acho que vai ser mais interessante. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom. O riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com a máxima de urgência, acima e a despeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes e que estão à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o João de Barro erguer triunfante seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe seu crescimento para que você saiba de quantas vidas é feita uma árvore. Desejo, outro sim, que você tenha dinheiro, porque precisa ser prático e pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu, só que para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum dos seus afetos morra por ele e por você, mas que, se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e que, sendo mulher, tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a te desejar. Victor Hugo. É muito interessante, pessoal, quando a religião ela vem até nós, e a religião é uma forma de nos mudar do exterior para dentro. Existem algumas filosofias de vida orientais, muitas vezes não religiosas, que dizem que você é uma pedra bruta, e essa pedra bruta tem que ser trapalhada para se transformar numa pedra polida, e para isso se coloca um conjunto de regras. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Muitas vezes as religiões fazem exatamente assim. Deus, esse ser de amor, a Bíblia diz que Deus é amor. A essência dele é amor. Ele age de uma forma diferente. Ele age de dentro para fora. Enquanto nas religiões a tendência de querer agir de fora para dentro, obrigando você a fazer determinadas coisas, fazendo com que você se sinta culpado por tudo o que você faz. Se você não usou uma determinada vestimenta, você é um culpado. Se você olhou para uma pessoa de uma forma diferente, você é culpado. E a culpa, ela se impõe de uma forma absurdamente forte, gerando muitas vezes ansiedade e depressão. Deus, ele nos ensina o amor. Ele ama a fera ferida dentro de nós, a alma que foi ferida. Ele nos mostra que os erros são necessários para o aprendizado. Quando Jesus ouviu Pedro negá-lo por 3 vezes, ele não falou nada. Mas quando ele ressuscitou, ele disse a Maria Madalena: dizei aos discípulos e a Pedro. Na verdade, quem falou isso foi o anjo. Dizei aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro estava se sentindo mal, estava se sentindo extremamente ruim. Mas aquele erro era necessário para que ele pudesse se tornar aquela pessoa lutadora pelo nosso Senhor Yeshua. O sentimento de vergonha, ele resultará da nossa humildade, do aprendizado de nossos limites, e não do desejo de nos escondermos do exame porque fizemos mal. Na verdade, a vergonha, ela é como se fosse da minha pessoa.
Então, é como se eu fosse sempre aquilo ali. É como se Pedro ele passasse a se envergonhar, e ele deveria estar se sentindo assim, como se ele se sentisse um traidor. Então ele seria para sempre um traidor. Mas na verdade o Senhor estava mostrando para Pedro: ó Pedro, não é que você é para sempre um traidor. Você traiu, você teve um problema ali, mas aquele problema já foi resolvido. Né? Como é que nós estamos tratando as pessoas ao nosso redor? Vocês já perceberam como é que funciona quando acontece um divórcio? E 52% dos casamentos terminam em divórcio, né? Então mais da metade. Isso a gente está falando nos primeiros anos. Se você for para 50 anos, aí isso passa dos 70%. Então 52%, mais da metade dos casamentos terminam em divórcio. Quando as pessoas se casam, você acredita que essas pessoas elas se casam pensando em divorciar? Claro que não. É evidente que não. Elas se casam pensando em ter um relacionamento para o resto da vida. Mas vocês já perceberam que quando há um divórcio, o que mais se ouve é: essa pessoa foi extremamente errada, essa pessoa fez mal a mim, eu fui agredido por essa pessoa. E não precisa ser uma agressão física, às vezes é uma agressão mental, às vezes uma agressão emocional. Quantas vezes nós trazemos o ponto em que nós somos umas pessoas boazinhas e a outra pessoa sempre foi amar? Vocês já perceberam como é que funciona? Você já viu uma mulher e um homem que se separaram faz um mês? Se você procurar junto à mulher, ela vai encontrar 1000 defeitos no marido e nela nenhum. Se você procurar o marido, ele vai achar 2000 defeitos na mulher e nele nenhum. Todo mundo é egocêntrico o suficiente, ou seja, ele é o centro do universo, para perceber que ele não teve erro. Isso não é verdade. Os erros, eles são distribuídos igualitariamente. Então, quando nós temos uma família, é interessante que isso seja percebido. Você que está em casa, ou no carro, ou seja lá onde for, você já percebeu como é que seria a sua vida hoje se você perdesse, de repente, o seu cônjuge, por exemplo? Você já percebeu como é que seria se você perdesse um filho seu, que você acha que ele é extremamente complicado? E muitas vezes até foi culpa sua. Às vezes eu falo para os pacientes, para as mães dos pacientes, quando eles chegam com filhos de 5, 6 anos de idade, que tem 10, 15, 20 dentes com cárie. Eu falo: isso não é possível. As mães e os pais precisam tratar. Mas ele diz que faz sozinho. A criança não tem coordenação motora para escovar os dentes até os 8 anos. Então, como é que nós fazemos? Nós punimos severamente, como a história de Adão e Eva: comeu um fruto proibido, pronto, isso é o suficiente para punir e expulsar você do Jardim do Éden. Eu conheço um rapaz que fez uma faculdade, ele entrou com 16 anos na faculdade, e antes de se formar, ele, com saudades de casa, voltou para passar um final de semana de casa, e o pai falou: o que é que você está fazendo aqui? Isso aqui não é mais seu lugar. E ele tinha 16 anos somente, não é? Então é meio como que expulsar, porque eu estabeleci normas para a minha vida. Às vezes certas normas, certas necessidades nos fazem crescer, mas outras nos fazem passar o resto da vida acreditando que nós somos incompetentes, que nós devemos nos envergonhar porque nós somos pessoas ruins. A culpa faz a gente ver uma ação que a gente teve que foi errada, mas a vergonha, ela nos faz pensar que nós somos seres errados, não é que agimos uma vez errado. William Galen falou que a vergonha e a culpa são necessárias para o desenvolvimento de algumas das mais elegantes qualidades do potencial humano. O errar faz parte para o aprendizado e a gente precisa estar claro sobre isso. E eu quero encerrar essa parte espiritual de hoje falando sobre Deborah Tannen, quando ela escreve sobre o fotógrafo que tinha que fotografá-la num evento, e o fotógrafo esqueceu essas lentes. Ele disse assim: as lentes não vieram no pacote, mas a pessoa responsável por colocar aquilo era aquele fotógrafo. Era mais fácil ele ter dito assim: me perdoe, eu esqueci de trazer essas lentes. Não seria grande problema. Na hora que ele sempre fica tentando jogar a culpa em outra pessoa, ele se torna uma pessoa desprezível. As pessoas percebem isso, o isolam e acham que ele nunca vai crescer. Já passou por isso?
de ver pessoas no seu trabalho, na sua família, que sempre estão arranjando uma desculpa. A desculpa é porque choveu, ou então a desculpa é porque não choveu, a desculpa é porque tantas coisas mais. Nós precisamos, pessoal, assumir mais nossas culpas, tratar junto aos nossos entes queridos, para que nós não sejamos pessoas que sintam vergonha, no máximo culpa. Culpa por algo que foi feito e que precisa ser consertado. Mas nós somos humanos e conseguimos tratar com isso a partir desse momento. Espero que vocês tenham gostado dessa parte espiritual de hoje. Foi tirado do livro de Harold Kushner. O nome do livro é O Quanto é Preciso Ser Bom. Eu queria falar um pouco para vocês agora sobre os nossos patrocinadores e também sobre o que está acontecendo em Açu, que é algo de novidade. Faz 2 semanas já que a Liga contra o Câncer de Mossoró está atendendo na Equilibrium. Eu fico muito honrado com isso. Foi um acordo que nós fizemos para que a população, principalmente a mais carente, tivesse acesso a diagnósticos e, por que não, inícios de tratamento de cânceres, já aqui na nossa cidade, sem precisar viajar. Então a Liga contra o Câncer está atendendo a Liga contra o Câncer Mossoró, que o Dr. Cury gentilmente chamou de Liga contra o Câncer Mossoró Açu, está atendendo na Equilibrium, é a clínica que fica ao lado da Dental Clínica, né? Então, se você tiver dúvidas, entre em contato conosco, 9696-2122 ou Equilibrium Açu no Instagram, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Cirurgiões de cabeça e pescoço, oncologistas, mastologistas, ultrassonografistas, entre outros, têm sido trazidos pela Liga, e a gente fica muito honrado com isso. Além dos equipamentos que nós compramos um tomógrafo, o primeiro e único tomógrafo da região. Não existe nenhum outro lugar em todas as cidades que compõem o Vale do Açu. E compramos também um mamógrafo, deve estar chegando na próxima semana, de forma que em 1º de outubro nós pretendemos já começar atendendo e fazer os procedimentos que podem permitir às mulheres terem uma prevenção, fazerem uma prevenção e evitarem os cânceres de mama. Câncer de mama é um dos cânceres que mais mata as mulheres. E esse câncer, ele acontece, de todos os cânceres que acontecem nas mulheres, 1/3 deles, 30%, acontece nas mamas. É importantíssimo que, por isso que se faz o autoexame de tocar nas mamas, sempre se pede, a partir dos 40 anos, pelo menos, que as mulheres façam de forma preventiva a mamografia. A Açu nunca teve um mamógrafo. E agora, pela primeira vez, ele vai ter, porque a Equilibrium está trazendo isso. Eu disse a vocês que eu não estava de brincadeira. Cada mês teria uma novidade, e é uma novidade muito boa. Então, a mamografia, ela permite que até mulheres com características assintomáticas de câncer, às vezes tem câncer e está assintomática, não sente nada, mas é interessante descobrir isso no início para que se possa ser tratado adequadamente. Também a questão da faixa etária, já falei, principalmente a partir dos 40 anos, mas depois dos 50 e 60 isso deve ser feito no mínimo anualmente. Um alto risco é quando as mulheres já têm na família casos de cânceres, entre outras coisas também, mutações genéticas, e isso é interessante que seja visto. Se já tem na sua família alguém que já teve esse problema, corra para nós em outubro, faça a sua mamografia, vai ser feito de uma forma muito interessante. Preciso ir para o médico antes, Giovanni? Não precisa, você pode chegar lá, já faz sua mamografia, vai sair o laudo, tudo direitinho. Quando você sente algum nódulo na mama palpável, o nódulo é como se fosse um carocinho, é interessante procurar para fazer a mamografia. Se tem alterações na pele, se tem secreção no mamilo, então saindo algum tipo de secreção parecido com pus ou algo parecido, tem que se procurar tratamento. E a melhor coisa para isso é o mastologista com uma mamografia. Se você tem dor no peito em alguns lugares, sem motivo, tipo não teve pancada, não teve nada e ele ainda assim dói, precisa fazer mamografia. Se as mamas são densas, é como se elas tivessem muitas glândulas, precisa fazer mamografia. Se você quer fazer uma avaliação de imagens simplesmente de uma forma preventiva, porque você tem dúvidas, nada mais justo que nos procure. Nós, na Equilibrium, estaremos disponibilizando mamografias a partir do dia 1º de outubro. Mamografia é fantástico para
as mulheres. Para os homens, vocês já sabem, PSA, e também pode ser feito ultrassonografia da próstata. Próstata é o grande problema. Mas agora, em outubro, nós queremos enfatizar muito a mamografia nas mulheres da nossa região. Nós estamos com uma grande vontade de fazer com que a nossa população diminua drasticamente a quantidade de câncer que já aconteceu até hoje e que muitas das pessoas não tiveram nem condições de tratar. Pois bem, vocês vão ter condições de tratar. Eu prometo isso para vocês. Outra coisa, a Dental Clínica, ela está com uma situação fantástica em relação a ronco, sabe? Tem 1/3 da população que ronca. Quando você ronca, você tem dificuldade de respirar e precisa tratar isso. Muitas vezes o tratamento é tão simples, é só com laser. Às vezes precisa botar aparelhos orais. Nós temos na nossa própria clínica polissonígrafo, que é um aparelho que permite que a gente meça como é que está a qualidade do teu sono, para a gente saber se está tudo bem ou não. Entre em contato conosco. A Dental Clínica é a única clínica que dispõe de polissonígrafo, é a única clínica que dispõe de laser light touch para tratamento de ronco, extremamente eficiente. A única que dispõe de aparelhos intraorais que podem tratar o ronco também, e a apneia e hipopneia. Quem tem isso sabe do que eu estou falando, que é parar de respirar. As esposas ficam muito assustadas, às vezes o marido está roncando e de repente ele para como se tivesse quase morrido, e não é morrendo, claro, mas pode causar muitos problemas para a saúde. Então, se você tem problemas de ronco, você tem a hipopneia. Quem ronca não vai conseguir respirar bem, e nós podemos te ajudar. Nós podemos te ajudar de uma forma muito forte. Nós atendemos essa semana um paciente que vinha com indicação num CPAP, que é aquele aparelho mais complicado, mas isso, olha, esse aparelho está muito desconfortável, eu não gosto, porque os médicos normalmente só conhecem o CPAP. O aparelho intraoral e o laser light touch é feito pela odontologia. Nós podemos ajudar você. Você que está cansado de usar um CPAP, você que precisa de um tratamento para parar de roncar, seja porque sua mulher não aguenta mais ficar ouvindo esse barulho, seja porque você está com a sensação de que não está acordando bem, parece que não dormiu, né? A sensação de tontura, a sensação de que eu dormi, mas não dormi, né? Eu estou roncando muito, eu estou parando, acordando muitas vezes durante a noite. Então, você é um seríssimo candidato a um tratamento de ronco na Dental Clínica. A Dental Clínica, que você sabe, é uma das clínicas mais completas do planeta. E nós temos hoje o Light Touch, que nos ajuda a levantar a região do palato mole para que a gente possa ter uma qualidade de sono muito mais adequada. Junto com isso, o aparelho intraoral pode ser um complemento que faz com que você tenha melhor qualidade de vida, que você consiga viver de uma forma melhor, sem dores, sem sensação de sono, sem sensação de cansaço, sem sensação de que está com dor de cabeça ou algo parecido. E o melhor, você vai ter na sua parceira ou parceiro, as mulheres também podem apresentar ronco, uma situação muito mais prazerosa. Eu conheço casais que dormem em quartos separados, tamanho o problema por causa de ronco. Não é interessante? Se uma das grandes coisas mais interessantes num casal é que se possa dormir juntos, né? E esse dormir juntos, há uma parceria, é o que faz com que haja um entrelaçamento. O casal pode se tornar cada vez mais amoroso, demonstrando esse... E a Dental Clínica pode ajudar até nisso também, né? Fazer com que você possa desfrutar de um bom sono, de um bom relacionamento com seu cônjuge e sem apneias e hipopneias, que são aquelas paradas respiratórias. Procure-nos, o nosso telefone da Dental Clínica é o 99816640, 999816640, e o Instagram da Dental Clínica é Dental Clínica Dr. Giovane, Jovane, Dental Clínica Dr. DR no caso, Dental Clínica DR Giovane. Na Equilibrium, aquilo tudo que a gente já falou agora há pouco, o Instagram da Equilibrium é Equilibrium Açu com 2 S.
e o telefone é o 9696-2122, 99696-2122. O meu Instagram pessoal é o Dr. Giovanni Dantas, Giovanni, Jovane, Dr. Giovanni Dantas. Se você tem dúvidas sobre qualquer das coisas que foi falado aqui hoje, ou sobre qualquer outra coisa relacionada à odontologia e medicina, entre em contato comigo, eu terei todo o prazer de responder. O meu Instagram, esse Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas, ele é respondido por mim pessoalmente, tá bom? Eu quero que vocês fiquem com Deus, que o Criador os abençoe nessa semana. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.